Olá a todos, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Gabriel Sarmento, para quem não me conhece, eu sou engenheiro eletricista formado pela Universidade Federal de Itajubá, tá bom? Hoje eu venho trazer uma discussão importante sobre ensaio de curto-circuito aplicado em transformadores de potência para validação da malha diferencial, tá? Então eu vim trazer alguns slides, algumas discussões, o que eu vou falar aqui não está escrito em pedra, se vocês tiverem mais experiências, podem deixar nos comentários, compartilhar, tá bom? Com a gente, que o compartilhamento de informações sempre enriquece, ok? Então vamos lá, vamos dar início à apresentação, tá? Bom, ensaio de curto-circuito em transformadores aplicado para validação da malha diferencial. Qual que vai ser o conteúdo programático? No vídeo de hoje eu vou trazer apenas uma introdução sobre o ensaio de curto-circuito, o que ele realmente valida, tá? Como nós realizamos essa aplicação em campo, tá bom? Nos próximos vídeos eu vou tratar como calcular a fonte do gerador para a realização desse ensaio de curto-circuito, os fundamentos elétricos do ensaio e grupo de ligação, o ensaio de curto-circuito aplicado à proteção diferencial de neutro para a validação do 87N. Cabe destacar que essa proteção 87N é uma proteção que deve ser ajustada em todos os transformadores da rede básica, tá bom? Então é muito importante a correta atuação dessa proteção aqui do diferencial de neutro e temos muitos problemas com atuações indevidas dessa proteção, tá bom? Então este ensaio também visa a validação dessa proteção. Bom, uma coisa que acontece muito é a filosofia dos fabricantes e erros reais em campo. Então, o fechamento dos TCs para cada proteção diferencial de neutro, ela varia de fabricante para fabricante, varia de como você está ajustando o IED, enfim, nós vamos discutir isso aqui nessa videoaula mais especificadamente, tá bom? Bom, por que esse ensaio é crítico, né? Grande parte das atuações incorretas, quando nós falamos de atuações das proteções diferenciais, elas podem ser evitadas com uma realização de um ensaio que valide a sua malha diferencial, tá? Esse ensaio de curto-circuito, ele não valida só as conexões secundárias do meu transformador, ele também valida as conexões primárias. Então existe uma coerência elétrica do transformador, ou seja, permite identificar erros de conexões primárias que não são detectados por ensaios convencionais de injeção de TCs, que são realizados individualmente em cada equipamento, tá bom? Então, vamos supor, quero fazer uma injeção no TC de pedestal, você vai fazer uma injeção primária, você vai conseguir validar as polaridades, a relação de transformação, mas você não vai garantir totalmente as conexões primárias internas do transformador. Porque imagine só, se é um transformador que, por exemplo, ele está ligado em delta, e ele é um banco de transformador monofásico. Essa ligação em delta ela é externa ao transformador e não interna. Outro exemplo, cabos do transformador que chegam em uma GIS, por exemplo. Se esses cabos estiverem trocados, porque não é algo visual, é algo que fica mais na parte de projeto. Então esse ensaio ele faz essa validação completa, juntando tanto as conexões primárias quanto as conexões secundárias, garantindo aí uma confiabilidade bem grande aí nas proteções diferenciais quando bem realizado este ensaio, tá bom? Esse ensaio ele também induz correntes nos TCs de bucha, possibilitando a validação da malha diferencial em filosofias que utilizam o diferencial curto pelos TCs de bucha do transformador. Então, muitas vezes, quando nós vamos realizar ensaios em relação a TC de bucha, principalmente para nós que somos da parte de proteção, nós validamos do borne para dentro. Por quê? Nós não conseguimos induzir uma corrente na alta com ensaios convencionais, tá? Eu posso aplicar lá um CT Analyzer, enfim, para validar o equipamento, mas eu não consigo uma injeção primária para validar todo o caminho. Então, realizando um ensaio de curto-circuito, por exemplo, você consegue induzir essa corrente e consegue realizar essa validação, tanto da relação de transformação, enfim, da polaridade, da minha malha diferencial, ok? Quais são os erros mais comuns que nós vemos em campo? Tratar esse ensaio como uma simples injeção de corrente, tá? Então, muitas vezes nós não temos conhecimento completo de análise de oscilografias, análise fasorial, que é necessária para os transformadores, dependendo do grupo, e para qual equipamento você está aplicando. É um estrela-estrela com neutro, é um estrela-estrela
com duplo neutro, ou seja, eu tenho um neutro na alta e um neutro da baixa separado, o que eu espero, né, do meu ensaio. Então é importante conhecer bem o equipamento antes de simplesmente só realizar um ensaio de curto-circuito e gerar uma corrente lá, tá bom? Ajustar o relé sem validar os TCs, polaridade e grupo de ligação. Então eu preciso orientar os fechamentos dos meus TCs para o equipamento protegido. No caso aqui, o equipamento protegido é o transformador. Então no final desse slide eu montei uma apresentação aqui no OneNote que eu vou mostrar basicamente como que funcionam os fechamentos dos TCs, tá bom? Outro erro importante que acontece é a fonte subdimensionada do gerador, que eu vou fazer um ensaio. Então, eu tenho que ter uma fonte suficiente, capaz de injetar potência para garantir aí o correto funcionamento, ok? O que esse ensaio valida? Ele valida a relação de transformação dos meus TCs, a relação de polaridade, ok? Dos TCs de pedestais e TCs de bucha, o grupo de ligação do transformador e ligações primárias, muito importante, a malha diferencial completa do meu transformador, 87T e 87N, ok? Bom, loop de corrente e grupo de ligação. Então, o que nós vemos mais comumente aqui no Brasil é um estrela-estrela com neutro, estrela YD1, né, uma conexão em delta com 30 graus de defasagem e com 330 graus de defasagem, tá? Que ocorre muito erro que eu vejo relação ao YD1 e YD11, tá bom? Muitas vezes está configurado errado no IED, enfim, o grupo que você está colocando está errado, então é importante a gente ter uma atenção aqui com a análise fasorial que nós estamos realizando, tá? E aqui também pode indicar um erro de ligação primária, tá? Por exemplo, se eu tiver um ensaio de curto-circuito e eu estou esperando o YD1, mas por algum motivo uma fase azul e vermelha está invertida, eu vou ter um grupo fasorial YD11. Então tem que tomar muito cuidado com a análise que você está realizando, tá bom? Então cada grupo gera defasagens específicas. Uma defasagem adicional de 180 graus ocorre em ensaio que é realizado um curto-circuito externo, ok? Bom, aplicação do ensaio na proteção diferencial de neutro. Como eu disse anteriormente, essa é uma proteção que comumente atua quando ocorre um curto-circuito externo ao transformador. Então, a correta polaridade e a correta parametrização dessa proteção aqui ela é fundamental. Tá? Então, depende do aterramento de neutro, neutros independentes e o neutro comum, e a corrente neutra aparece por desbalanceamento. Então nós vamos ver aqui como que nós realizamos esse desbalanceamento para gerar uma corrente de neutro suficiente para sensibilizar aqui o 87N, ok? E validar se as polaridades estão corretas ou não. Bom, neutro medido e neutro calculado, é isso que nós queremos observar quando nós falamos de diferencial de neutro, né? Então nós vamos aprender como que nós vamos realizar uma comparação para validar a polaridade ARTC, se as correntes podem estar em fase ou 180, dependendo do grupo, dependendo do IED que você está realizando o ensaio, isso daqui muda de fabricante para fabricante, ok? Bom, erros reais em campo. A RTC correta, erro de fechamento dos TCs, conexões primárias erradas com o grupo de ligação esperada, isso daqui é bem crítico, porque se eu erro o meu grupo fasorial, quando eu for energizar meu equipamento, eu não vou ter condição de sincronismo, tá? Ou se você vai passar essa condição de sincronismo, você vai gerar um curto-circuito aí na barra, enfim. Então isso daqui é bem crítico, tá? Nós não podemos errar as conexões primárias daí do equipamento, o ensaio de curto-circuito, ele vai indicar um erro de conexões primárias, ok? Fechamento errado do neutro, lá para realizar o diferencial de neutro. Isso daqui é muito comum, porque muda de fabricante para fabricante e muitas vezes nós erramos, ok? Nós achamos que um fabricante opera tudo da mesma maneira, mas na verdade não. Bom, qual que é a mensagem final que eu tenho para trazer? Esse ensaio de curto valida as conexões primárias e secundárias, garantindo assim, tá, a confiabilidade das proteções diferenciais e o faseamento correto da subestação. Como eu disse, se nós tivermos aí um faseamento errado, o dano pode ser bem grande, ok? Então, idealmente, nós realizamos esse ensaio de curto-circuito pré-energização do meu equipamento, garantindo assim uma confiabilidade na entrada desse equipamento, né, no sistema, ok?
Então, nos próximos vídeos, nós vamos tratar melhor do dimensionamento do gerador para a realização do ensaio de curto-circuito. Mas antes, eu quero apresentar para vocês um diagrama, ok? O que esse diagrama aqui mostra? Bom, como que o ensaio de curto-circuito é realizado, né? Eu aplico o gerador, geralmente, do meu lado de baixa tensão, ok? Aqui eu estou colocando um caso hipotético de 138 para 230. As minhas seccionadoras isolam o lado quente da minha barra do meu sistema que eu estou aplicando aqui no gerador, ok? Esse daqui é um gerador que tem que ter conexão com o neutro, porque parte do loop que eu vou gerar vai circular por ele, ok? Então eu preciso ter uma conexão com terra aqui. Então não adianta ser um transformador em delta, eu preciso ter um gerador em delta, tem que ser um gerador com neutro disponível, ok? Bom, como é que eu faço? Então essas seccionadoras aqui vão ficar abertas, ok? Eu vou aplicar uma tensão, que geralmente eu aplico 440 volts, aqui no meu lado de baixa do meu transformador, lado de baixa tensão, e vou realizar um curto-circuito aqui no meu lado de alta, ok? Então como que esse ensaio se procede? Então eu ligo meu gerador, verifico se não tem nenhum problema, ok? Depois eu fecho, já vou deixar a seccionadora aqui fechada, certo? Essa seccionadora e essa seccionadora aqui fechada. Depois eu ligo meus disjuntores. Nesse momento ainda não vai ter corrente, porque o meu transformador vai estar em vazio. E depois que eu verificar que está tudo ok, eu venho e fecho o meu disjuntor de alta. Bom, nesse momento que eu fechar o meu disjuntor, eu vou ter uma corrente circulante aqui, por conta do curto-circuito que eu estou aplicando, ok? E esse curto-circuito é limitado pela impedância do meu transformador. Então, a impedância do meu transformador, ela limita essa corrente aqui do gerador, ok? E é por isso que nós precisamos calcular a potência dele. Se eu tenho uma potência muito baixa do meu gerador e o meu sistema ele requer uma potência maior, eu não vou conseguir fazer o meu ensaio da maneira que eu deveria, ok? Outro ponto importante, conceito de proteção. Fechamento para equipamento protegido. Então, sempre quando você estiver em campo, observe esses pontos aqui, ó. Onde está o meu equipamento protegido, ok? Via de regra, fechamento sempre para equipamento protegido. Então, se meu equipamento protegido é o transformador, eu vou fechar todos os meus TCs para o transformador, ok? Eu fecho esse lado e eu fecho esse lado aqui também para o transformador, ok? Então, a gente precisa garantir isso. Bom, grande parte, 99% dos nossos CCs são polaridade subtrativa. Então, quando eu injeto uma corrente aqui, eu vou induzir uma corrente aqui desse lado do P1, ok? Também observar se isso daqui está sendo respeitado lá no TC de pedestal. Se o P1 está para barra e se o P2 está para equipamento protegido. Isso daqui nós precisamos garantir, ok? Tanto do lado de alta quanto do lado de baixo. Bom, quando eu circular a corrente, eu vou ter a polaridade do meu TC, eu vou ter que levar essa polaridade lá na polaridade do meu IED, ok? O mesmo eu vou fazer para a fase branca e o mesmo eu vou fazer para a fase vermelha, tanto o lado de alta quanto para o lado de baixo, ok? Eu posso fechar o neutro aqui, ok? Para me ter uma referência. E é isso. Bom, depois que eu fechei esse disjuntor aqui, eu vou ter a circulação de corrente, o mesmo vai valer para cá, ok? Circulando aí uma corrente na malha diferencial. Então, basicamente, o diferencial ele vai somar a corrente que está passando no lado de baixo, mais a corrente que está passando no lado AT. É claro que o cálculo aqui não é tão simples, porque eu tenho fatores de compensação. Eu também vou falar um pouco sobre fatores de compensação. Se é um estrela-estrela, claro, não vou ter fator de compensação, mas se é um delta estrela, eu já começo a entrar em alguns cálculos que eu preciso compensar o valor do delta no valor estrela, ok? O IED ele faz isso daí internamente, mas é importante a gente entender como que isso funciona. Bom, e para validação do meu diferencial de Newton, como é que eu faço? Mesma coisa, eu vou fechar meu disjuntor de baixa, e aqui no meu disjuntor de alta, eu fecho só um polo do meu disjuntor, tá? Ou,
desconecto aqui esses dois cabos de terra e deixo o aterramento somente em um lado, ok? Com isso eu vou circular uma corrente para o meu terra, ok? Vou fechar um loop. E assim nós validamos aí um ensaio de curto-circuito, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo nós vamos falar mais, entender melhor como esse ensaio funciona, como que eu defino o grupo gerador necessário para a realização desse ensaio. Vamos falar de grupo de ligação do meu transformador, o que é esperado fasorialmente. E por fim, nós vamos avaliar uma oscilografia real de um ensaio de curto-circuito, ok? Então, muito obrigado, pessoal. Abraço!